Boa noite para você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos à edição dos destaques do Bem na Tela desta terça-feira, 4 de junho de 2019. Começamos falando sobre a paralisação das universidades estaduais, dos professores das universidades estaduais aqui da Bahia. Eles que estão parados desde o dia 9 de abril, pelo menos em duas universidades, hoje foram mantidas as mobilizações, a paralisação. Na Universidade Estadual da Bahia, que tem campus em muitos municípios aqui do estado, e também na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, que se concentra ali na região de Vitória da Conquista, Jiquié e Itapetinga. Os professores ainda mantêm a paralisação, apesar do corte do ponto deles, de acordo com o governo do estado. Já desde abril, os professores não estão recebendo salários pelos dias parados. Há uma decisão, inclusive judicial, há uma disputa judicial sobre essa questão. Ontem, o governador Rui Costa deu uma entrevista dizendo que não pode oferecer mais do que ele já ofereceu para a categoria. No entanto, os professores ainda seguem paralisados e apresentaram uma espécie de contraproposta ao governo para que na mesa de negociação haja algum tipo de avanço para suspender a paralisação que já está prestes a completar 2 meses. No caso da Universidade Estadual da Bahia, depois de uma assembleia no campus de Salvador, os professores saíram em mobilização para a Secretaria Estadual de Educação no Centro Administrativo da Bahia. É possível que eles fiquem em acampamento na frente da Secretaria Estadual de Educação para, de alguma forma, tentar pressionar o governo para sentar numa mesa de negociação e ampliar essa questão. Só que aí tem um detalhe. O governador Rui Costa disse que não pode conceder mais do que ele já concedeu. E hoje, durante a votação das contas dele de 2018 no Tribunal de Contas do Estado, o relator fez o alerta que está em 95% já comprometido o total para verbas com despesas de salário e de pessoal. Ou seja, o governador não tem como avançar na questão de reajuste para os professores. Bom, eu ainda vou voltar a falar sobre as contas do governo do estado. Antes a gente vai seguir com a programação aqui do Bem na Tela. Outro assunto, outro destaque desta terça-feira vai para a visita do presidente Jair Bolsonaro à Câmara dos Deputados para entregar um novo projeto, desta vez sobre mudanças da Carteira Nacional de Habilitação. É uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Ele foi hoje entregar ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esse projeto que faz algumas modificações cruciais. Quais são elas? Aumentar a validade da CNH de 5 para 10 anos e aumentar o limite para pontuação de 20 para 40 pontos. Aqueles pontos que as pessoas recebem quando tem multas leves, médias, graves e gravíssimas, e que se acumulasse 20 pontos num período específico, ela perderia o direito à CNH. Só que agora o projeto de lei quer aumentar de 20 para 40 pontos o limite. Além disso, o projeto de lei trata sobre a Carteira Nacional de Habilitação para idosos, que atualmente tem uma validade de 2 anos e meio e vai passar a ser 5 anos. Lembrando que o projeto foi enviado ao Congresso Nacional, ele precisa passar pelo crivo da Câmara e do Senado para então voltar ao Palácio Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro pode sancionar. Outro destaque desta terça-feira vai para uma continuação do caso Neymar. O jogador da seleção brasileira foi acusado de estupro por uma jovem. O caso teria acontecido no dia 21 de maio em Paris. Ele já negou as acusações, porém já traz consequências para a carreira do craque. O Real Madrid, o time que estaria interessado em ter o jogador, ele que atualmente atua pelo PSG da França, teria desistido de uma eventual contratação, não apenas pelo caso do estupro, do suposto estupro, mas também por conta das polêmicas que cercam o jogador da seleção brasileira e também por conta da trajetória de confusões.
as pessoas próximas ao presidente do clube do Real Madrid estariam desaconselhando que o clube contratasse o brasileiro. Antes da gente ir para a nossa última parte, ainda tem uma atualização sobre o estado de saúde do cantor Agnaldo Timóteo. Ele, que tem 82 anos, está internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Geral Roberto Santos desde o último dia 21 de maio. O Agnaldo Timóteo segue com o que eles chamam de delírio. Ele tem estado em estado de confusão mental. O quadro de infecção ainda é mantido, a situação dele ainda inspira cuidados, é muito delicado o estado de saúde dele, porém a tomografia que foi realizada do crânio não detectou nenhum tipo de anormalidade. Então os delírios provavelmente são decorrência desse período de internação. Ele, que é uma pessoa idosa, é comum que apresente esse quadro, segundo o boletim médico. Ainda tem duas coisas que estão acontecendo neste exato momento, não dá para trazer a informação definitiva do que está acontecendo. O Tribunal de Contas do Estado vota as contas do governador Rui Costa, já há número suficiente para considerar aprovada as contas de 2018, o último ano do primeiro mandato de Rui Costa à frente do Palácio de Ondina. Porém, o último conselheiro ainda não terminou o voto, ele faz um voto em separado e é a favor da aprovação, porém ele manifestou alguns pontos diferentes do relator do projeto, do processo. O relator, o conselheiro Antônio Honorato, fez 13 ressalvas e ainda acendeu o alerta por conta da parte de despesas de pessoal, como eu falei no início aqui do BN na tela. Mas as contas de 2018 de Rui Costa já foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, lembrando que é uma instância consultiva, a deliberação efetiva acontece na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. E neste exato momento, o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, fala na Comissão de Finanças e Tributações da Câmara dos Deputados. Houve um princípio de confusão entre ele e a deputada Alice Portugal, que é opositora ao governo de Jair Bolsonaro. Os detalhes você encontra aqui no Bahia Notícias. Antes da gente ir para os comentários, o nosso repórter Ulisses Gama tem novidades sobre o Esporte Clube Bahia. Ele que é setorista do clube aqui na Coluna Esportes e vai te atualizar sobre a situação do Bahia. É contigo, Ulisses. Boa noite a todos que acompanham o BN na tela. O Bahia começou nessa terça-feira a preparação para enfrentar o Ceará. O jogo vai ser no próximo sábado, na Arena Castelão, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje foi mais um treino regenerativo, aí um pouquinho de descanso físico, visando essa partida muito importante. O atacante Gilberto, que não entrou em campo contra o Grêmio no último sábado, ficou de fora. A novidade boa foi que o atacante Rogério se recuperou de uma lesão na coxa e participou normalmente do treino. A tendência é que ele volte a ser relacionado pelo técnico Roger Machado. A equipe, que vive o seu melhor início na era dos pontos corridos, tem 13 pontos conquistados e está na 6ª colocação. Olá, estamos de volta agora para a última parte do nosso live, quando a gente interage com os leitores. Silvana Oliveira dando boa noite, junto com a Dinalva Nunes, a Mari Rodrigues, Nilda Costa, Neide Barros, todas elas que sempre estão com a gente, um beijo. Geisa de Jesus, Joselita Gomes, de Olinda, Pernambuco, um beijo para os pernambucanos. A Damiana Santos dando boa noite, a Maria Bernadette Moreira dando um abraço para toda a equipe. O Sandro Plim Plim de Jesus escreveu Plim Plim. Será que ele é da Globo? Abigail de Paula, olá minha Bahia, adoro, só assim tenho notícias da minha Bahia. Obrigado por acompanhar o Bahia Notícias. Leandro Novaes também com a gente. A Damiana Santos dando boa noite. Lia Soares falando o nome dele é Zeca. A Dinalva Ferreira está reclamando do áudio, Dinalva. A gente está tentando solucionar esse problema. É que você está em Roma, a internet aí é bem melhor do que a daqui. Sandra Costa falando de Feira de Santana, Darlene Paiva falando que está de olho no BN, o Marcos Rangel falando de Linhares no Espírito Santo, junto com o Sérgio Souza dando boa noite para o BN na tela,
E eu deixo um abraço para o meu amigo Luiz Fernando Teixeira, que falou que eu estava na beca hoje. É porque o Bahia Notícias recebeu nesta terça-feira o prêmio Colunista de melhor veículo digital do Norte e Nordeste de 2018. Então a gente foi hoje para a entrega do prêmio. Os detalhes você encontra no Bahia Notícias. O Bem na Tela fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 18 horas com as principais informações do dia. Mas se você quer saber tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, não deixe de acessar bahianoticias.com.br. Um abraço e até amanhã.